Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia de palestras, mais um dia de jornada profissional. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aquilo que vocês já tiveram até aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, porque nós fizemos com muito carinho para vocês, para poder trazer o maior número de experiências, né, e o maior número de dicas para vocês conseguirem seguir com muito sucesso no futuro profissional de vocês. Hoje, vocês terão um encontro com as professoras Liliane Jungberg e Jaqueline Rodrigues Ferreira. Elas virão falar sobre os desafios da docência no ensino remoto na educação infantil. Elas trabalham na mesma escola que a professora Fabiana, que esteve com vocês ontem, né? A professora Fabiana mencionou para vocês a respeito de um prêmio que a escola ganhou. Na verdade, a escola ganhou 2 prêmios, né? Então, teve um prêmio nacional das melhores práticas de professores na educação infantil, né? Durante a pandemia. E essa escola ganhou 2 prêmios. E hoje virão 2 professoras para falar a respeito de um dos prêmios que essa escola ganhou, né? Então, elas terão muito a contribuir para vocês e eu espero que vocês gostem muito. Olá, tudo bem? Meu nome é Liliane, eu sou professora da Rede Municipal de Marília. Sou professora de EMF e de EMEI. Eu sou professora da EMEI 2 feijão com arroz. Nós agradecemos o convite por terem chamado a gente para poder estar falando do projeto e também de como a gente está se reinventando, remodelando, adaptando para esse novo ser escola, né? Olá a todos, eu sou a professora Jaqueline, trabalho junto com a professora Liliane na EMEI 2 feijão com arroz. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios da docência no ensino remoto na educação infantil. Você começa ali? Posso começar. Então, já começa a palavra aí que é desafio, né? Porque eu puxei a nossa situação inicial, porque é totalmente diferente do que nós encaramos da maneira presencial, como a educação sempre aconteceu. Então, a nossa situação inicial na quarentena, não sei se todos os professores lembram, ou vocês como alunos lembram, nós pensamos assim, quando falaram, a escola vai parar no início da pandemia. Será uma quarentena. Pensamos, quarentena, 40 dias. E quem sabe 15 dias. E não foi, vai ser por pouco tempo. A gente pensou, será pouco tempo. E não foi. Eu, em casa, como professora, nesse momento, para a educação infantil, eu pensei assim, vai ser bom eles ficarem em casa um pouquinho, né, por conta do período que estávamos passando. E na IMF, eu tinha já uma turma de 4º, que depois foi para o 5º junto. Eu pensei assim, vou fazer um campeonato utilizando a plataforma Khan Academy, né, para eles terem pelo menos algum envolvimento, alguma coisa, para eles estarem esperando, aguardando esse momento de pandemia, até porque foi muito assustador para a criança esse momento. E fiz, e foi por 15 dias, e esses 15 dias foram se estendendo. Então, aquele momento que a gente pensou assim, será por pouco tempo? Não foi, né, Jaque? Então, e não foi e nem será. E nós em casa. E agora? Uma situação que aconteceu muito, pelo menos comigo, e a gente conversando também. O medo, angústia, ansiedade. Vários sentimentos, né, professora? O nervoso, né, que dava, a gente não sabia o que seria de nós, até como pessoas, em relação à doença em si. As crianças, eu tinha os grupos, já alguns pais entrando em contato e foi se estendendo. E o planejamento que a gente tinha passou, nada mais aconteceu, né? De tudo aquilo que a gente tinha pensado seria por pouco tempo, e todo mundo começou a se juntar a partir desse momento que viu assim, nós precisamos fazer alguma coisa. No momento que começou a passar dos 20 dias,
que foi mais ou menos em março, abril. A gente algo precisa ser feito, né? Então, aí a gente percebeu assim, pela internet mesmo, acompanhando, a Undime, outros setores, a própria Secretaria da Educação, o Ministério, a base no governo, tudo começou, vai voltar, não vai voltar, para que esse ano não fosse perdido. A gente ouvia muito isso, né? Esse ano não pode ser perdido. E o nosso planejamento, quando nós entramos com a pandemia, e aí foi puxado ainda para nós o recesso, tá lembrado? Foi puxado para a gente o recesso, né? Para justificar aquele tempo parado. E nós tínhamos daí planejado para quê? Para o ano de 2020 ser presencial. Nunca ninguém sonhava o que faria, né? Eu fui atrás de minha busca pessoal, eu fiquei assim seguidora, né? Que era o que a gente podia fazer trancado em casa. Sim, estudar para encontrar estratégias, né, professora? Isso, para ver como que vamos funcionar daqui para frente, ou se vai voltar. E aí vinha a ideia, né? Não, no próximo dia nós vamos voltar, daqui 20 dias nós vamos voltar, no dia 25 vai voltar. E nada aconteceu. Então eu fui atrás de curso, né? Geraldo Peçanha, Prigel, Samanta Ladeira, já pensando numa abordagem onde a gente pudesse utilizar mídias, utilizar pelo menos pelo WhatsApp, alguma coisa assim, para estar podendo trabalhar com as crianças, né? Era um ou outro professor que vinha nessa situação, né? Querendo dar a aula propriamente, né? E aí a gente chegou nessa conclusão, que adaptar seria necessário. Eu vou poder parecer assim, bem otimista, porque eu sou otimista por natureza, né? Quando falar sobre o que a gente tem feito utilizando as ferramentas tecnológicas que estão estão surgindo. A gente vê assim a evolução da tecnologia foi muito grande nesse 1 ano e meio até agora. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, bem certo, nada substitui na educação básica, na educação fundamental, o nosso trabalho. Nós somos essenciais, gente. E isso eu tenho relatos de pais, relato das crianças. As famílias precisam, né, principalmente na educação infantil, que as crianças estejam num lugar seguro, estejam aprendendo, Nós cuidamos também, sim. Nós cuidamos, nós educamos, nós ensinamos. E essa é a nossa missão, é a nossa função. Como professora na docência, a gente tem que ter essa consciência. O pedagogo é alguém que mostra esse caminho, ele cuida da criança, ele educa a criança. E essa consciência nós temos. Muitos querem desvincular essa situação, mas não existe como você desvincular, como você não criar um grau de afetividade, um laço. E aí a gente foi ver essas ferramentas, né? O que podemos usar sem colocar a vida de ninguém em perigo. A internet, o WhatsApp, telefone, Telegram, material impresso, e alguns lugares também, vocês têm visto, estão usando rádio, televisão, editando programas, remodelando. O diálogo, né? O diálogo, essas ferramentas para manutenção do diálogo, a gente percebeu que é muito importante nesse contexto que a gente está vivendo, né, professora? Justamente porque nesse momento a gente precisa muito da família, principalmente na educação infantil, dos pais, porque o meu ponto de vista, uma coisa que a gente comenta muito, no momento que estamos traçando essa situação toda, que se os pais eles não estão ali do lado, ligam o celular, eu mesma, a minha opinião era que um celular deveria ir para a mão da criança a partir dos 12 anos de idade. Né? Tem psicólogos que falam isso, e de repente a criança tem que estar com o celular para ela poder estar vendo a professora dela. O tempo todo, né? Ou grande parte do tempo, né, professora? Sim, porque é a maneira como eles nos veem utilizando essas ferramentas. E aí um alerta a gente, assim, que eu gosto muito dos jogos interativos, eu jogo, eu procuro fazer que nem o Khan Academy, né? Ele vai assim tem avatar, tem tudo isso, e é uma das coisas que eu uso muito no fundamental. E aí também eu puxei um pouco isso para trazer essa realidade para
para a educação infantil de desenvolver essas tecnologias, mas não vai, viu? Não vai substituir o ser professor junto com a criança, né? O estar ali. Então, a tecnologia ela tem que estar em função das pessoas e não nós sendo usados por ela, né? Nós temos que usar ela. Então, essa ideia a gente tem que passar. E a criança tem que ter horários para seguir essa... poder estar vendo o professor, estudando, e a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso também, mas utilizar nesse momento. Não pode presenciar, alguma coisa tem que ser feito. Então, mas essa é a grande questão. O como, né? Como que nós vamos trazer todo aquele planejamento, toda aquela maneira de ser escola que a gente fez no PPP, né, em todos os projetos, os parâmetros curriculares que a gente sabe, o que deve se trabalhar com a criança. E aí, agora, eu vou passar para a Jaque, que é como que isso está acontecendo e como que foi que aconteceu esse projeto e dele vir a ter esse resultado, essa premiação nacional. Certo? Então, como está acontecendo, né, Jaque? Sim. Obrigada, professora. A gente tem aqui uma imagem no slide, né, de duas... Na verdade, é um quadro, né, 2 quadros com um conjunto de imagens. E aí, essas imagens se referem a alguns momentos importantes, né, dentro do planejamento que aconteceu esse início do ano, né, de 2021, na nossa escola. Então, a gente teve o desafio, né, de colocar esse projeto do ensino presencial, né, no contexto remoto. E o apoio da coordenação da nossa escola, né, professora, tanto da coordenação como da equipe escolar, né, todos os funcionários, contribuíram muito para essa formação, né? Então, a gente não tem dúvida que o trabalho foi em equipe. O específico, né, do 2 feijão com arroz, que eu gosto muito, é que se a gente não sabe, a gente aprende, a gente vai atrás e todos sabem fazer alguma coisa e colabora, né? Aí, quando surge uma ideia de aí o outro vai lá e diz assim, comigo deu certo assim, essa troca é muito constante, né, entre a gente. Sim, e fundamental para a gente aprender junto, né? Acho que o aprendizado ele foi constante nesse novo contexto que a gente está vivendo de ensino remoto. E pode passar, professora. E nesse contexto da formação da escola, né, acho que eu queria trazer um pouco para vocês também, porque a gente tem vários espectadores estudantes, né, da formação acadêmica. Então, a professora Liliane ela tem uma formação mais pedagogia, voltada dentro da pedagogia e tem uma vasta experiência, né, de muitos anos. Quantos anos já, Ali? Na EMF, quem conhece, né, quem está aí, são 20 anos. 20 anos. E já passei pela coordenação, na função de auxiliar de direção, e aí na EMEI estou arriscando já 3 anos, né, então tem as duas pontas, né, então tem as duas vivências. Então, assim, além das vivências, né, que é fundamental, que está dentro da formação Sim. do professor, né, a gente fala que a academia ela é importante, mas as vivências também, como atuação docente, ela é fundamental nesse processo de formação. E aí, eu me formei em pedagogia, e além da pedagogia, eu me formei em geografia, né, atuei como professora durante 5 anos, na rede pública do Estado de São Paulo. E a geografia, como área de conhecimento, né, ela visa, sobretudo, compreender a relação, né, do ser humano com o espaço geográfico. Então, a gente percebe que uma área só de conhecimento, uma área complementa a outra, na verdade, né? E agora, recentemente, a partir dos estudos dentro do mestrado com a filosofia, a gente, como pedagogo, a gente tem que trazer uma questão que o Rudolf Steiner, dentro da antroposofia e da pedagogia Waldorf, que é uma das áreas que eu estou estudando, ele traz para a gente a questão pedagógica como questão social, né? Que é fundamental nesse contexto, né, professora? Com certeza, porque a criança, como eles estão em casa,
Eles precisam, além de aprender, eles precisam dessa... de que maneira, né? Porque os pais, eles não têm essa obrigação Nós somos as professoras. Eu sempre questiono isso. Se eu estou dando, quando a gente está fazendo os vídeos, se eu estou falando, eu tenho que falar com a criança. Eu tenho que dar essa indicação, né? É a criança que eu tenho que envolver. Os pais estão presentes, eles auxiliam no momento de estar ali mostrando para a criança onde acessar, onde fazer, que nem no Meet, né? Está sempre ali do lado e tudo. Mas a gente tem esse contato com a criança, isso tem que estar bem certinho nos vídeos, na maneira como a gente aborda, né, a aula dessa maneira. Sim, e a gente tenta sempre trazer, a partir do vídeo, né, pensar a nossa prática docente pensando nessas problemáticas, né, nas questões sociais. E aí, pensando sobre tudo isso, a gente pode... O projeto, né, que a gente vai falar agora um pouquinho, Horta Jardim, pode voltar ali? Ele traz como problemática da gente pensar o distanciamento, né, ou essa dicotomia entre ser humano e natureza, né? Ainda, né, no atual século que nós estamos, a gente vivencia essa problemática onde o ser humano não se vê como natureza, como uma expressão da natureza, né? E essa problemática, apesar dela ser atual, ela vem de muito tempo atrás, né, professora? Se a gente for pensar no século XVI, no século XVII, com a Revolução Científica, onde havia a valorização, a construção do conhecimento a partir da razão, em detrimento dos sentidos, né, da observação da vida, dos fenômenos, da estética, na constituição do conhecimento. Como se ele só usasse, né, aquele ambiente, mas não como se ele fizesse parte realmente do ser, né? Sim, utilizasse só a razão para interpretar a realidade, sendo que a gente tem uma vasta... vários sentidos, né, que possibilitam a constituição do conhecimento sobre o mundo, né? Com certeza. E a partir disso, desse planejamento que era para acontecer presencial, aí foi o projeto da Horta, que é o que nós vamos falar justamente agora, que essa bagagem que a Jaqueline tem da geografia veio direcionar, né, essa situação que nós passamos, a urbanização, justamente, que você usa, e distanciamento da natureza na sociedade atual, Isso. né? Que a gente utiliza aqueles espaços e de que maneira? Muitas vezes nem é cuidado, nem é planejado, e a gente se alimenta dele. Tem um vídeo logo na sequência, uma das oficinas que a gente fez, que a gente trabalha com oficinas, né? No 2 Feijão com Arroz nós trabalhamos, é uma escola de tempo integral, e escola infantil integral, e a gente tem as oficinas no período da tarde. A proposta é para a criança não ter sempre as mesmas coisas, mas de uma maneira mais dinâmica, com a mão na massa mesmo, e as oficinas têm que passar esse olhar. Então, as nossas oficinas de ciências, elas vêm justamente trazer isso. Para tentar transgredir, né, essa lógica, né, dicotômica entre sociedade e natureza. A oficina de ciências, ela tem um papel muito importante, a gente percebe, né, professor? E aí o projeto, ele visa alcançar, né, alguns objetivos, né, que por exemplo, né, construir esse conhecimento de mundo na criança, desenvolver, a gente sabe, vários autores discutem sobre isso, né? Entre eles, a gente tem a Leia Tibira, Moacir Gadotti, Humberto Maturana, tantos autores que falam dessa importância do desenvolvimento da criança, principalmente na educação infantil, a partir do contato com a natureza, como isso é benéfico, né, para a criança, para a saúde, né, uma pedagogia salutar, né, quando a gente tem contato com a natureza. Entender o mundo à sua volta, né? Isso. No momento que pega a terra, pega os elementos, a gente trabalha muito com os elementos nessas oficinas. Sementes. Isso. Com composição até de utilização disso. E a criança ela começa a perceber aquele mundo incrível que abre na frente dela, né? A partir do esse encantamento pelo mundo, né, professor? Ela se encanta em nós. E aí o projeto tem esses três principais objetivos, né? Como, por exemplo, também estimular
os hábitos alimentares, né, mais saudáveis, né? A gente vive numa sociedade que ainda tem hábitos alimentares do consumo, né, de alimentos industrializados. Pode passar, né? E esses objetivos, eles estão alinhados dentro, né, dos princípios do projeto político-pedagógico da escola. Então, o desenvolvimento do projeto Horta Jardim, ele, enquanto ideia, ele surge lá em março de 2020, né? Ele se concretiza no final do ano, né, de 2020. Só que quando eu entrei na escola, né, conversando com a coordenação, com a direção, com algumas professoras, né, que até A professora Sandra, a gente tem a professora Sandra Valentim, que foi essencial. Que junto nesse projeto. Eu estou tocando com a Jaque a partir desse ano, mas era a professora Sandra, né? Todo mundo fala da professora Sandra, se ela estiver aí olhando a gente, né? Que ela foi fundamental na atuação do projeto. Então, a escrita do projeto foi pensando num espaço, na necessidade de um espaço pedagógico para se trabalhar algumas temáticas dentro da oficina de ciências, além de contemplar também esse desenvolvimento integral que é tão abordado dentro das diretrizes nacionais do currículo da educação infantil. É a criança como um todo, né? Sim. Então, aqui a gente tem alguns registros fotográficos que foram feitos, né, foram enviados pelos pais a partir das oficinas de ciências no ano de 2020 e 2021. Na primeira imagem, a gente tem a participação, né, de uma criança que fez esses registros a partir do suco verde. E foi muito legal olhar os registros fotográficos e os vídeos, a participação da criança, não só de ter esse novo hábito alimentar, né? Muitos não conheciam essa forma de tomar o suco. Às vezes só conhece o suco de saquinho ou só o refrigerante, de caixinha. E aí foi uma oportunidade de a gente estar estimulando esses novos hábitos, além da autonomia da criança. Então, ver a criança ali cortando as frutas. Enfim, e as 3 outras fotos se referem aos registros de uma atividade que a gente propôs a partir de um plantio. E foi muito bonito ver os vídeos, né, o retorno deles, né? Das crianças com maior afeto, com maior carinho, ali cuidando, né, das plantas. Que é essa próxima tela aqui, que tem um comentário, que a gente puxou alguns comentários que a gente recebe na nossa plataforma. O município todo, as professoras do município sabem, né? O Google Sala de Aula, o Classroom, e aí os pais fazem esses comentários, coloca, é um indicativo para a gente, pelo menos para mim, que é muito importante, muito importante. Quando a mãe coloca um comentário, vem e diz, foi legal o teu vídeo, foi legal isso, não só no WhatsApp, no início, né? Quando a gente começou a implementar o atendimento remoto, mas também agora que está crescendo mais isso, né? A utilização desse espaço. E ela colocou ali com as crianças e a situação justamente como elas recebem essa nossa oficina, né? Eu vou ler para vocês. Então, o relato diz assim: todos os dias, desde março, a Rafa rega um morangueiro e diz bom dia e pede frutos bem vermelhos e docinhos. Na foto de hoje, achamos que tem um sinal de um fruto. Fizemos 2 vasos. Quando a Pro puder receber, levamos um morangueiro na escola aí para vocês. Então, assim, a gente percebe o quanto essas práticas elas têm uma potência, né, de conseguir, nós como professores, como professoras, conseguir constituir na criança, a partir da educação infantil, esse pertencimento, né, esse cuidado, esse amor com a natureza. E é compromisso da escola, né, ser o lugar que promova, né, essas práticas. Pode passar. E é interessante esse comentário, ele foi depois de uma oficina que a gente plantou no híbrido com as crianças as sementes. Sim, né? E foi muito legal. Aqui a gente tem
uma foto. Você quer comentar, Ali? Foi uma oficina, essa parte da geografia da Jaque, ela trouxe para a gente a situação da gente experimentar a terra. Foi uma oficina de pintura de terra. Fizemos juntas. Era as crianças do Infantil 1B, que estava presencial. Fizemos essa oficina e foi um vídeo bacana, mas eu trouxe agora para vocês verem uma das nossas oficinas, para vocês entenderem como que é essa oficina, como que elas filmam, como que a coisa assim, é bem natural, bem tenta envolver as crianças ali, eles estão conversando, a gente mostra e depois a gente tenta, como professor, editar no celular mesmo, né? Edita esses vídeos e eles ficam bacana e a criança gosta, assiste, volta. Vamos assistir agora o vídeo da nossa oficina sobre o plantio da berinjela com a turma do Infantil 1B e nós fazendo essa parte da semeando, né, na terra. Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa oficina é de ciências. Você vai trabalhar comigo, professora Liliane, e com a professora Jaqueline. Nós estamos desenvolvendo o projeto da horta e convidamos alguns alunos do Infantil 1B para participar. Vem, assiste a nossa aula e você vai conhecer várias coisas que nós estamos desenvolvendo na nossa escola. As flores, as plantas e as cores. Como que é o nome do nosso planeta? Hoje a gente não viu que todas as coisas e nós todos temos nome? E o meu nome é Liliane. Como que é seu nome? Como que é seu nome? Felipe. Como que é seu nome? E eu vou apresentar para vocês então o nosso planeta, o planeta Terra. Por que ele se chama Terra? Porque ele é feito de tudo isso aqui, ó. E isso aqui é o que dá vida, é o que dá a comidinha gostosa pra gente. A gente planta aqui, planta qualquer uma dessas sementinhas. Nós não plantamos mamão essa semana? Agora nós vamos aprender a fazer o quê? Colocar a terrinha aqui e vamos colocar sementinha por sementinha para nós levar lá para nossa horta. Ó, pimenta, berinjela, pimenta e alface. Nós vamos colocar dentro da sementeirinha o nosso pedacinho de planeta. Como que se chama o nosso planeta? Terra. Você quer sentir um pouquinho a terra? Quer sentir? Olha só como ela é gostosa. Olha só, quem mais quer sentir? Olha, por isso que nós somos da terra. E é a terra que dá vida. Faz brotar a saladinha, tudo quanto é comida gostosa, que deixa a gente forte e saudável. Como então é o nome do nosso planeta? Porque ele é feito de terra. Então, crianças, hoje nós vamos fazer semeando, né, a nossa oficina de ciências. Então, o que a gente vai semear? Nós vamos semear a berinjela, nós vamos semear a pimenta doce, ó. Nós vamos semear também o alface. Para as crianças que estão em casa, que também vão participar, né, da nossa oficina de ciências, se não tiver os recipientes das sementeiras, pode pegar potinho de Danone, potinho de Yakult, né, crianças? Fazer um furinho embaixo, colocar a terra e aí sempre regar. Rega de preferência todos os dias, deixa no sol e depois, em torno de uma semana, 10 dias, a sementinha vai começar a sair o quê? O brotinho, muito bem. Agora eu vou chamar uma criança por vez para colocar
coloca a terrinha dentro de um quadradinho. Escolhe um quadradinho. Aí! Agora que a gente já colocou a terra, o que a gente vai colocar? Sementinha. Muito bem! Então eu vou colocar um pouquinho na mão de cada um. Os outros a gente vai colocar os Põe, outros, Rebeca. não vai dar tempo de botar as bases. Gostaram de plantar a sementinha? Então vá para a sementinha que você escolhe. Beijo para quem tá Como eu amo a natureza, ela é perfeita com tanta beleza. Tudo lindo, tudo natural. Cada coisa com magia sem igual. As praias, o céu, os animais, as flores, as plantas e as cores dos corais. A abelha, o mel, a borboleta, todas as flores, todo o planeta. Os peixinhos, polvos e bichinhos do mar. O leão, o macaco. Aqui nós temos duas imagens, né, mostrando também uma das videoaulas, né, uma videoaula dentro da oficina de ciências. Aqui já é o canteiro, né, da horta da nossa escola. Já desse ano, já Já é desse desse ano, momento. isso. Nós vamos trazer algumas imagens de como era esse espaço, foi antes. Sabe aquela caixa de areia? O professor, assim, que as crianças não gostam de brincar, que fica longe, afastado. Na IMF, geralmente tem um lugarzinho, tem os lugares preferidos, né? Tem os lugares que tem mais sentido. E era justamente uma caixa de areia assim, né? Sim, era um espaço que era antigamente uma caixa de areia, ele estava sem uso e a gente construiu, né, alguns canteiros para plantar as plantas medicinais, as hortaliças, né? E aí, nessa aula, a gente falou sobre a alface e a rúcula, e aí a gente apresentou um vídeo que é Bibi Come de Tudo, uma contação de história do Alejandro Roças. Então, a gente tenta sempre assim falar sobre as plantas, falar um pouco dos benefícios para a saúde da criança, né? Na tentativa de dialogar e melhorar essa relação do alimento com a criança. E vários comentários depois das mães disseram assim: depois disso começou a comer alface, experimentou a comer experimentou, a rúcula, né? E aí é interessante isso, pelo menos tentou. E pede para ver o vídeo várias vezes e assim por diante. Posso passar? Pode. Esse outro registro também é de uma videoaula da Oficina de Ciências, a gente gravou agora em maio, e é do girassol, né? Então, nós plantamos o girassol, então conversei um pouco com eles desde o plantio, a origem do girassol, e aí a gente está editando esse vídeo, depois a gente vai fazer como proposta uma releitura de obra a partir do Vicente Van Gogh. Então, a gente sempre tenta intercalar também algumas atividades lúdicas para a criança realizar o registro, fazer uma atividade. Sempre registrando, né? Quando o momento que a Jaque plantou o girassol, eu filmando, fotografando, e de uma maneira ou outra a criança vai receber isso, sabe? Porque a horta é deles, né? Quando tem mais adiante uma foto das crianças quando nós estávamos no presencial, no híbrido, as crianças indo lá ajudando na organização, separando pedrinhas, separando a classificação, né? A gente, em tudo o professor vê uma maneira assim de ver, de criar aquela noção, né, para a criança, para ela entender e formando essa consciência também dentro do aspecto de aprendizagem e educação. Sim. Pode passar, professora. Aqui. Aí agora a gente vai passar uma sequência de fotos. Então, o projeto Horta Jardim ele começa em julho e agosto, né, junto com a professora Sandra Valentim.
E aí nós participamos de um concurso, conforme, né, foi anunciado, né, pela professora Fabiana, e quem apresentou a gente também, a Fabiana. E aqui a gente vê a diferença, né, da foto da esquerda, o antes e o depois, já com o início, né, o canteiro ele se formando, o caminho já com as pedras, as primeiras plantas. Pode passar, professor. Aqui a gente já tem 2021, né, os registros. Início, né, do ano. Foi agora, no início do ano, a professora Liliane já atuando com a gente na escola. Na construção, né, a gente refez os canteiros, plantamos novamente as verduras, as plantas medicinais, né? E o envolvimento do pessoal, né? Muitas vezes os funcionários foi fundamental. Familiares, os maridos, né? Eles colaboram com a gente, eles gostam porque hoje em dia, como a Jaque comentou no início, nós estamos com pouco espaço nas nossas casas, né? A urbanização, muitas crianças, muitos dos nossos alunos, eles sentem falta justamente do parquinho, que é o brincar, o pisar na terra, o pisar na areia, e às vezes a gente fica esperando esse momento, né? Que nem a nossa coordenadora espera um momento para ajudar no final de semana, indo regar, porque mora em apartamento. Então, esse espaço ele passou a ser um espaço não só da professora Jaqueline, da professora Sandra, e da professora Liliane, e ele é um espaço da escola, como foi agregando as pessoas, né? Elas vieram, aí uma consegue a muda de mandioca, outra consegue uma muda e vai trazendo, e nós estamos colocando lá. Estamos colocando e ampliando já esse espaço, né? Aqui a gente já tem algumas fotos mostrando, a partir do prêmio, né, da premiação, a gente comprou ferramentas, mudas, substrato. E a gente foi inovando, foi aprendendo, pesquisando, aprendemos sobre a manta, porque no primeiro momento as pedrinhas que colocava, né, essa organização eram perdidas, então agora a gente conseguiu, com a premiação também. Para a manta, para a grama não crescer e a gente deixar mais bonito para a circulação também das crianças, fazer uma roda. Isso, né? É um lugar assim onde fica só a pedrinha, na esquerda é a manta que é colocada e a pedrinha fica a jardinagem, né? A gente está aprendendo muito e está envolvendo os outros também nesse momento, de como ele está acontecendo, né? Aqui já a área mais quase acabada, né? Então, com as pedras evoluída, né? As pedras que a professora Liliane falou. No primeiro momento, o que aconteceu? Refez a caixa de areia, ela se transformou em canteiros. Aí surgiu a necessidade de fazer um caminho e uns chá, né, que foram os chás que foram acrescentados. Agora, nós evoluímos para esse canto, que ainda estamos montando um nome, que seria assim, de sensações. A gente colocou a manta toda no fundo e é uma delícia. E foi a partir das crianças. Tipo aquela proposta do jardim sensorial, né, que a gente tinha conversado. Que tem também o canteiro, onde tem os cheirinhos, porque a horta ela vem despertar justamente isso, a sensação do paladar, a sensação do olfato. E aí a gente pensou em algo que eles pudessem colocar. A gente tinha colocado primeiro a pedra para simplesmente... A ideia era de não colocar o pé na terra na hora que fosse colher, plantar. E aí a gente viu que a criança se divertiram, eles se divertiram com aquela sensação de tirar o chinelinho e pisar na pedra. E no princípio era a brita. E aí veio assim, vamos fazer um de sensação deles sentir o pezinho, deles pegar na mão, que foi justamente esse agora, a evolução dele, que é da sensação do pisar, do pegar, do tocar, que são essas pedras e está evoluindo, está sendo... Tem bastante trabalho, não acaba, né, professor? Não, eu acho que vamos ir ampliando, cada vez vai ser um cantinho, né? Cada vez vai ser um cantinho para eles desenvolverem alguma situação, né? Alguma sensação do ser. E aqui a gente tem um quadro, né, mostrando, então, que essa prática ela só deu certo porque muitas pessoas participaram, né? Então, não é uma prática de uma pessoa. A gente tem aqui a nossa coordenadora Carla, que vai nos finais de semana ajudar, a família da Liliane, conforme ela falou, tem os funcionários da cozinha, da manutenção, da limpeza,
as ADEs. Então, assim, durante a semana tem uma equipe que cuida desse espaço, e isso é fundamental. Isso foi fundamental e está sendo fundamental para dar certo. E é justo o sentido do projeto, né? Quando não é um sonho mais, ele é realização. É justamente isso. E como que a gente vai fazer isso chegar? Que é essa tela aqui. O nosso foco, vamos dizer, o trabalho com a terra, com tudo, a gente vê ali a imagem das crianças, enquanto estávamos já com atendimento presencial, maneira híbrida. O nosso foco é a criança. Vamos dizer, o fato do plantar, isso passa a ser o conteúdo em si, né? Aquela situação onde a criança está aprendendo, que a gente está percebendo que eles precisam também desse contato com a natureza para eles evoluírem, aprenderem, guardarem informações, ações. Então, os passos que a gente teve para manter esse foco na criança seria de que maneira nós vamos, então, sensibilizar a família, porque nós precisamos dos pais, das mães, todos eles junto com a gente, para que a criança possa acessar o celular do pai e da mãe, ver os vídeos, ver essa troca, devolver para a gente, que quem vai escrever o recadinho é a mamãe, é o papai, é a vovó, é o tio. Quem vai ter isso é a família. Deles perceberem que mesmo a educação infantil, nós precisamos que eles estejam atentos, que eles estejam recebendo algo, não ficando só na frente de uma tela da televisão ou num jogo, mas que eles estejam também aprendendo. Então, é sensibilizando a família. Seria justamente aqui. Nós vamos ouvir alguns áudios, que é aquela coisa assim que às vezes a gente conversa com algumas colegas que diz assim, mas o pai não tem compromisso, a mãe não tem compromisso. Eu peguei 2 áudios que vocês vão ouvir, que será escutado na sequência, que é o pai justificando, eu preciso fazer sim essa atividade, vou me comprometer em fazer, em realizar. E uma mãe também, sabe, aquela situação que eu vou e manter esse vínculo com vocês, com a escola, sabe? Então, a gente traz nas maneiras de estratégias, de abordagens, tudo supervisionado, traz também a família, às vezes tem a foto também das crianças recebendo o ninho de Páscoa, né, que a gente fez, montou, foi confeccionado o ovo na escola, foi feito para que a criança também venha, veja a sua professora pelo menos uma vez ou outra, para que esse vínculo, essa sensibilização, ela continue, né, porque se simplesmente não ter o contato, por que eu vou estar com essa professora, ela é minha professora, eu tenho que ter esse vínculo, né? E aí a relação. Agora, a relação com a criança. O áudio que vocês vão ouvir é uma das crianças que, no momento que fez a atividade, a mãe, né, a Rebequinha, a mãe pegou e disse, ela ficou chorando. Daí eu fiz a gente faz as videochamadas com a criança, quando eles despertam para isso, conversa, chorando, porque fez a atividade e disse assim, não, mas eu quero levar, eu quero ir para a minha escola, eu estou sentindo falta. Então, essa relação com a criança, esse grau de afetividade que a gente desenvolve a partir do vídeo, que aí muitas vezes, eu vou fazer vídeo para a criança, mas ele nem vai olhar, ele não vai olhar se o pai e a mãe não mostrar, e não vai olhar se eles não mostrar. Então, a gente também tem que trabalhar esse vínculo com a família. E aí, justamente, a Rebeca, eu coloquei a foto dela, que ela veio na primeira vez, o primeiro contato nosso foi interessante. Mas para que fazer, né, o vídeo? E a gente estava já começando no início, em fevereiro, eu não conhecia ela. De repente, alguém disse assim, Liliane, alguém quer conversar com você. No que eu saí no corredor, veio uma criança e não tem como evitar o abraço, não tem como você evitar de pegar a criança, porque está em pandemia. A criança, ela vê só as histórias, não tem o porquê daquilo. Veio, me abraçou como se me conhecesse assim, como se fosse a vida inteira. Eu sou a professora dela. Você é minha professora, Liliane. E aí ela falou assim, eu tenho 3 e um cachorro. Aí eu parei e disse assim, gente, 3 e o quê? Né? E o cachorro... Aí retomei assim, amorzinho, como que é seu nome, né? Porque para eles, ela sabia, a partir do vídeo, que a gente começou primeiro pelos vídeos e depois pelo
Depois eles vieram no híbrido, né? Aí ela disse assim, Pro, você perguntou para mim, eu vim te responder que eu tenho 3 anos e o meu animalzinho de estimação é um cachorro. Então ela sentiu a necessidade, né? De, além do vídeo da mãe, da conversa, ela vinha me contar, como se fosse assim aquela coisa essencial, né? Então vale a pena fazer esse trabalho. Professora, eu que agradeço. Eu vou me empenhar em estar deixando o sábado à tarde, o sábado de manhã, exclusivo para fazer essas 2 atividades. A gente tá fazendo no nosso tempo, mas a gente tá fazendo, tá? É que eu tô quase pra ganhar neném, então tá ficando difícil. Tá bom? Mas aí a gente tá fazendo no nosso tempo, viu? Agora vai ser um vídeo de uma aluninha também, tem uma aluna muito participativa também, a Milena, e a mãezinha dela, a Rita, e ela colocou um recadinho, né, na plataforma, e nós estávamos trabalhando, foi um vídeo a partir de uma leitura, grandezas, né? Quem é maior, quem é menor, e a pesquisa, eu sugeri a pesquisa, sim, mamãe, né? Vamos fazer a pesquisa no Google. Elas fizeram junto, tem a pesquisa, tem os vídeos que mandou, e aí elas desenvolvendo esses conceitos, né? Essa noção do que é grande, do que é menor, do que é pequeno, do que é magro, e trabalhando isso. Aí, aquela situação, a criança, nesse momento, se a professora, se nós não tivéssemos feito o vídeo, ela estaria desenvolvendo essas noções? Eu não sei. Não sabemos, né? Alguns sim, né? Alguns sim, mas outros... Então, é esse o vídeo. Quais os 2 animais que você pesquisou aí no computador? Girafa e hipopótamo. O que eles têm de igual? Os 2 são? Mamíferos. Mamíferos. E conta o que eles têm de diferente. Mostra na foto. O que eles têm de diferente? A perna comprida. A girafa tem uma perna comprida, né? O pescoço é comprido. Pata baixa. Pequenininha, né? A patinha do hipopótamo. Gordo. Ele é gordo. E a girafa? Não. A girafa é o quê? Mamífero. Magra. A girafa é magra. O que mais que eles têm de diferente? O pescoço é grande. E o pequeno. Ok. Professora Liliana, eu sinto falta. Falta com saudade. Eu tô com saudade. As estratégias, né, que nós temos, então, a abordagem, a primeira delas é o contato direto com os pais, né, com os familiares. Seriam as videoaulas também, além do WhatsApp, as lives, né, pelo Meet. As lives, que é no Infantil 2, a nossa escola, elas acontecem toda semana. Toda semana, no Infantil 2, e nós que somos do Infantil 1, cada 15 dias, fazemos as lives, e aí entra aquela coisa assim, da gente ir atrás, pesquisar, somos autodidatas, estamos desenvolvendo muita pesquisa. Jogos. Muita pesquisa, os jogos, edição, né? Então, seria o que a gente utiliza, né, na live, o Meet, que ele é do Google Sala de Aula, ele faz parte também, o Zoom, as videochamadas, as mensagens de voz, de texto, né, o calendário, materiais assim impresso também. Para realização do registro, a gente tenta organizar quinzenalmente ou mensalmente para entrega. A família vem à escola, né, e recolhe esse envelope com as atividades para serem feitas em casa. E esse material é interessante porque nós temos alguns familiares na nossa escola, e acredito que em outras escolas acontece também, que a mãe só tem a internet para assistir os vídeos e baixar alguma coisa assim no trabalho. E aí o impresso ele vem suprir também, né, essa criança, e ela vem na escola também fazer algumas coisas, realizar algumas atividades para ela não ficar alheia a isso. Vamos dizer, nós vamos já para 1 ano e meio de pandemia e a criança precisa receber, precisa fazer algo. Nós não podemos. Ela continua se desenvolvendo, né? E ela tem esse direito
desse de desenvolvimento. aprendizagem, desse desenvolvimento. E a gente tem muito sério isso. A nossa diretora passa e a gente se sente otimista junto com ela em relação a isso. Pode estar errado alguma coisa? Pode estar, mas nós estamos fazendo algo. Pode estar, a gente está buscando, Sim, né? estamos aprendendo, né, Estamos professora? aprendendo. Às vezes dizer assim, mas fazer todo esse trabalho, estamos aprendendo. E aí lá no mural a gente coloca as chamadinhas, os calendários, né, de aniversariantes, sugestões de vídeos do YouTube, né, de leituras. E a criança ela vai se envolvendo de forma educativa também em relação a isso. Pega o celular da mãe não só para um joguinho, para ver algum filme, alguma coisa. Essa é uma sugestão que eu vou passar agora aqui, estratégias de interação, a gente chama assim, que seria o calendário todo dia, né? Eu vou falar aqui o dia. Hoje é quinta-feira, 20 de maio de 2021. Como vocês estão hoje, Infantil 1B? E aí também uma chamadinha, que é essa nós não vamos rodar, que é a letrinha, a Jaque fazendo, né? Da criança. A gente faz a chamada dos nomes das crianças e a gente põe a letra inicial do nome da criança. E eles gostam, porque eles querem se ver no vídeo. Eles ficam né? esperando esse momento. Vai me chamar. E aí coloca lá, me chamou, né? E algumas estratégias também. Tem esse vídeo que vocês vão ver agora, é um vídeo onde eu fiz a utilização que não o avatar, né? O avatar, eu brinco assim, o avatar é interessante porque o avatar não envelhece nunca, a não ser que a gente queira. E é o avatar contando a história. Um momento de leitura, né? Um momento de história, o avatar contando a história nesse vídeo que vocês têm, e a abordagem que foi dada, como que eles recebem essa informação é através desse vídeo que vocês vão ver agora. Tudo bem com vocês? Nós estamos entrando no mês de maio. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio. Não sabia que não existem duas pessoas ou dois seres iguais no mundo? Nem que sejam da mesma espécie, ou até mesmo os gêmeos idênticos. Nós não somos iguais e vivemos todos juntos em sociedade. Cada um tem sua forma, sua cor, jeito, tamanho, todos são diferentes, mesmo sendo da mesma espécie. Vamos ler uma história que vai mostrar justamente essas diferenças. Vem ler comigo! Eu sou assim e vou te mostrar. De Enes e Arnes, ilustração de Birgit Anthony, tradução de Ed Egner, da Brink e Book. Eu sou assim e vou te mostrar. Oba, aqui estou eu. Cheguei ao mundo assim e vou te mostrar tudo que tem em mim. Cabelo. Mãe natureza, muito obrigado. Cada um tem seu penteado. Olhos. Para o belo mundo contemplar, seja ao andar, voar ou nadar. Nariz. Livre ou chiqueiro, tudo tem seu cheiro. Orelhas. O barulho às vezes atrapalha, mas o silêncio nunca falha. Boca. Se tem boca ou é bicudo, um beijinho cura tudo. Pescoço. Ele segura nossa cabeça, não importa o que aconteça. Braços e mãos. Pode acariciar e abraçar, só não vale arranhar. Barriga. Ela é redonda, está sempre comigo. Bem no meio tem um umbigo. Bumbum. De onde saiu esse cheiro? Acho que preciso de um banheiro. Pernas.
Podem ser longas ou curtinhas, não importa, elas são minhas. Sorriso. Somos todos geniais. Você, eu e os animais. Este é o livro Eu Sou Assim e Vou Te Mostrar. Vocês gostaram da história Eu Sou Assim e Vou Te Mostrar? Quem escreveu essa história foi o Heinrich Yarrich. Nome difícil, né? Agora você vai, se precisar, voltar lá na história e escolher 2 animais dela e desenhar do seu jeito. Enquanto desenha, vai comparar quem é maior, menor, quem é mais pesado, quem é mais leve. E para isso, veja o nome do animal e pode também fazer uma pesquisa. Sim, mamãe, papai, irmãozinho, uma pesquisa do Google. Coloca o nome do animal e veja de verdade como é o tamanho dele, a forma que ele tem e desenhe ali no seu caderno. Compara, pega um grande, um pequeno e veja o que eles têm de diferentes. É muito importante você já saber que a gente aprende também pela internet fazendo a pesquisa. Viu só? Depois que você fez esse registro, concluiu com os animais escolhidos, tira uma foto, faça o desenho e envia ou um vídeo me contando. Adoro receber os vídeos de vocês me contando qual é o maior, qual é o menor, como você chegou a essa conclusão. E também você vai aprender a fazer pesquisa. Eu ficarei muito feliz em ouvir as suas descobertas. Vamos lá? Então tá bom. Até amanhã! A outra estratégia, então, são os jogos que a gente pode apresentar e jogar com a criança pelo Meet. E onde nesse caso aqui tem uma sugestão, alimentação saudável, que a gente faz parte do projeto. A criança escolhe o número, fala, a gente mexe as peças e eles vão descobrindo, fala o nome do alimento que eles descobriram, ou jogos de erros, né, descobrir erros. E assim a gente vai tateando, tentando. Vai criando, né? Vai criando. Acredito que não seja nesse momento que nós estamos vivendo. Muita coisa a gente tenta, a gente acerta, e a gente erra, mas a gente tem que tentar. A gente tem que levar alguma, pelo menos, se tudo não for válido, pelo menos a intenção nossa, a família vai perceber. As professoras, os professores estão tentando. Eles estão... Nada vai substituir, né, o presencial, que nem eu já falei, principalmente na educação. Na educação infantil não tem como, né, mas os vídeos eles nos tornam presentes na vida da criança e tendo, pelo menos, essa situação de aprendizagem, oferecendo para eles alguma coisa. Né, oferecendo para eles. E para encerrar, eu vou deixar essa mensagem para vocês do Moacir Gadotti, que nós retiramos do livro. Boniteza de um sonho, ensinar e aprender com sentido. E o que nós precisamos para esse momento que nós estamos passando não é tristeza, não é... Já está muito difícil o viver. Então, com essa pandemia, com essa situação. Motivação. Eu não coloquei a tela de resultados aqui, porque para mim, como eu já disse, eu sou uma otimista por natureza, eu não gosto muito da palavra do resultado. Foi premiado, sim, foi, né? Mas não é acabado, não é terminado, né? Nós, enquanto professoras, nós precisamos ser seres motivados, né? O Moacir Gadotti, ele fala justamente isso, nesse recorte que eu vou ler para vocês. Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra. É um microcosmo de todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, recursos de vida, processos de vida. A partir dele, podemos reconceitualizar nosso currículo escolar. Ao construí-lo e cultivá-lo, podemos aprender muito mais. E as crianças o encaram como uma fonte de tantos mistérios.
Ele nos ensina os valores da emocionalidade com a terra, a vida, a morte, a sobrevivência, os valores da paciência, da perseverança, da criatividade, da adaptação, da transformação e da renovação. Então, eu agradeço, espero ter ajudado vocês, ter motivado vocês a serem professores, porque eu não sei, eu respiro isso. Agradecer o convite da Unimar também, e seguimos em frente, há muito trabalho para ser feito, e nosso país precisa de professores para acreditar e trabalhar em prol de uma sociedade que valorize a vida, valorize novos sentidos do existir. Então, muito obrigada pela paciência. Obrigada.